Bom, é isso aí. Primeiramente, obrigado aí pela presença de vocês, né, a disponibilidade de todos. Eu sou o Daniel, esse aqui é o Diego, e a gente tem alguns assuntos aqui para falar durante 1 hora. Espero que seja bastante produtivo, né? Temos um chat aí do lado, se vocês tiverem dúvida, manda bala, pergunta pra gente aí, tá bom? Bom, nosso assunto, né, sobre o X-Research e processo criativo e tudo mais, nós vamos falar. Como eu tinha falado, eu sou o Daniel Coscarelli, sou graduado em Marketing, tenho experiência de alguns anos aí no mercado, atuando mesmo como designer, e atualmente eu estou na gerência NET, trabalhando com a parte de UX e design de produto. Bem, meu nome é Diego, eu sou graduado em Engenharia Industrial na Unopar, no Paraná. Tenho mais ou menos também uns 10 anos de experiência na área, né, de design gráfico. Aí um pouco de web, eu também já trabalhei com marcas, com branding, né, tenho uma experiência um pouco bacana aí. Aí eu vim aqui para compartilhar um pouco dessa experiência aí com vocês. Aí eu trabalho na gerência NET liderando a equipe de UX. Estou aqui mais ou menos há 2 anos. E é isso aí. Aí a gente vai passar para o Daniel aí para ele começar a primeira parte da apresentação. Vai lá, Daniel. Beleza, gente. Então, só falando um pouquinho aqui rapidamente da agenda. Eu vou iniciar falando sobre Research, né? Vou passar sobre Desk Research, vou falar sobre triangulação de pesquisa. E depois o Diego ele vai entrar, vai falar sobre o wireframe, vai falar sobre processo criativo, arquétipos e personas e o uso aplicado da semiótica. Certo? Então vamos lá. Bom, para começar essa talk nossa, né, essa conversa, eu vim com algumas perguntas que foram até uns questionamentos que eu mesmo fiz para mim, né? Eu fiz para mim há alguns anos atrás e na verdade eu faço até hoje. Eu sempre me questiono, né? O que eu estou criando? Eu estou criando pensando no ser humano? O que eu faço é centrado no ser humano? Eu tenho solucionado problemas complexos? Tenho transformado contextos? Então essas são algumas perguntas que eu tenho feito ao longo dos anos, né, trabalhando com um processo criativo, trabalhando com design, com a experiência do usuário. E durante muito tempo a minha resposta foi não. Eu comecei a perceber que eu não estava fazendo essas coisas que eu acabei de falar para vocês, dessas perguntas, né? Eu comecei a perceber que o meu design ele não estava sendo feito pensando nas pessoas, e sim pensando em mim mesmo, né? O que eu acho que é bom, o que eu acho que é interessante, ou até mesmo para atender a necessidade do meu gerente, né, do dono da empresa, que gostava da minha linha criativa, ou até mesmo para atender uma necessidade do cliente, que o cliente não conhecia nem o próprio cliente dele. Então eu passei algum tempo me questionando. E eu cheguei à conclusão que existe assim, muitos fatores, né, para a gente, de repente, não trabalhar com pesquisa e não entrar dentro desse mundo, né? Eu gosto de falar assim que todo mundo adora o discurso de research, mas, na verdade, não adota essa prática, né? Por quê? Todo mundo gosta de falar de pesquisa, eu faço pesquisa, eu tento colocar pesquisa dentro do meu processo, mas a gente sabe que na prática mesmo existem vários problemas, várias situações que pode acontecer de você não fazer uma pesquisa com o usuário, né? Seja a dificuldade de realmente entrevistar um usuário, né? Abordar uma pessoa, ou seja pela falta de tempo, né? E esse inclusive é até o problema que eu acredito ser o maior de todos. Normalmente um designer ele trabalha muito sob pressão e a parte de pesquisa nunca sobra tanto tempo. Isso acontecia comigo,
né? Normalmente, quando eu trabalhava em agências de publicidade, agências digitais, eu não tinha tempo para fazer uma pesquisa. Eu tinha que me virar durante 1 hora, 2 horas, ler o briefing, que normalmente era mal feito, era mal elaborado, porque era enviado por e-mail para o cliente devolvia esse briefing por e-mail, e ali eu tinha que entender sobre o negócio daquele cliente e começar a pesquisar referências. Tinha muito pouco tempo para isso. E eu comecei a sentir dificuldade, né, com isso. Então, o que eu comecei a pensar? Em 2011, eu comecei a deixar de lado aquele achismo que praticamente todo designer tem, né? O designer ele tem um ego bem forte, né? E isso é normal da nossa área. A gente tem normalmente assim, muito conhecimento ao longo dos anos, vai adquirindo, vai estudando, muitos conceitos, muitas técnicas, e a gente acaba pensando que aquilo que a gente está fazendo é bom, né? Daquele jeito ali vai atender as pessoas, mas na verdade pode ser que está atendendo a nós mesmos, né? A gente agrada daquele design nosso, daquele visual, e uma coisa que eu comecei a fazer então é deixar esse meu achismo de designer de lado. E comecei a fazer o quê? Comecei a pensar mais nas pessoas, né? Quando eu falo pessoas, não é só lendo um briefing, por exemplo, e percebendo assim, está escrito no briefing lá que é público A e público B, por exemplo, que eu tenho que atender. Não. É pensar no geral, porque quando se fala assim em usuários, né, até pesquisa com usuários, nem todas as pessoas são usuárias. A gente tem que levar isso em consideração. Pode ser que a pessoa que vai acessar aquele produto digital, ela possa ter alguma deficiência visual ou alguma deficiência motora, ou, por exemplo, pode ser que eu estou fazendo um produto que vai atender microempreendedores individuais. E esse perfil de microempreendedor individual, por exemplo, nem todas as pessoas são usuárias de computador ou de um smartphone, né? Às vezes estão começando agora. Será que elas vão ter a mesma habilidade que eu tenho, que estou criando, ou que o desenvolvedor está desenvolvendo? Então, pensar nas pessoas, né, é algo assim, fundamental, que deve sempre a gente ter essa prática, né? Ou seja, o design ele tem que ser um design para as pessoas e não para a gente, não somente para a gente também tem que gostar daquilo que a gente faz, que é aquilo que a gente entrega, mas principalmente tem que ser algo para atender as pessoas. E assim, a primeira oportunidade que eu tive, quando eu comecei a pensar mais nas pessoas, eu pensei em acessibilidade, né? Então eu pensei dentro de um produto que eu tinha iniciado a criação, que era um produto para mobilidade urbana. Então, assim, várias pessoas iam utilizar esse portal, né, iam utilizar o aplicativo, inclusive pessoas com deficiência visual. Então, eu pensei em colocar alto contraste dentro desse layout, em recursos para aumentar e diminuir a fonte, recursos para impressão. Então, são coisas que são pensadas. Nem todos os projetos cabem isso, né? Ou seja, você tem que entender as pessoas. E entender as pessoas, você vai conseguir fazer isso como? Tendo empatia, né? Empatia é uma palavra que está muito usada hoje, né? Está até na moda, né? Todo mundo fica falando de empatia. E a gente costuma ver muita empatia dentro daqueles cursos, né? Aquelas workshops de design thinking, e parece que fica só por ali, né? Só que empatia é muito mais do que isso, né? Quando você, por exemplo, estuda um pouco de marketing para o terceiro setor, inclusive até uma dica para vocês, estude um pouco de marketing para o terceiro setor, vocês vão começar a ter vontade de participar de algo que o governo não consegue atender, e nem empresas privadas, né? Que é atender a população, as pessoas, a sociedade de forma individual. Então, quando você começa a conversar com as pessoas, a lidar com elas, a mergulhar dentro da vida delas, do contexto de vida delas, você começa a perceber vários problemas e várias oportunidades de gerar soluções inovadoras, né? Ainda que um trabalho que você faça visitando um hospital, por exemplo, ou
uma creche ou um asilo, seja lá qual tipo que seja, tem coisas relacionadas aqui com essas fotos minhas aqui, ainda assim você cria empatia com essas pessoas, mas quando você volta para casa e começa a trabalhar nos seus projetos, você percebe que você tem que lidar com o ser humano, né? E não simplesmente com um design visual bonitinho. Então, façam projetos, pensam em projetos de forma mais empáticas. Bom, aí eu comecei então, a partir do momento que eu comecei a querer pensar mais nas pessoas, eu comecei a estudar mais os fatores humanos, né, sob 4 perspectivas, né, são o quê? Os fatores físicos, sociais, psicológicos e de contexto. Né, através desses fatores humanos, a gente começa a entender por que as pessoas elas se dão, ou por exemplo, elas se relacionam com o ambiente de tal forma, ou com o objeto, né, com objetos de tal forma, ou como que elas, por que elas se relacionam daquela forma dentro da sociedade ou dentro de uma cultura, né? Então você começa a entender mais o porquê das coisas, né? E começa a mergulhar mais a fundo dentro das características físicas, sociais, psicológicas e culturais desse ser humano. Bom, e quando você começa a conversar com as pessoas, você vê, né, que o que elas dizem nem sempre é o mesmo que o que elas fazem, né? Isso aí é normal. Dentro de uma entrevista, por exemplo, a gente não pode acreditar assim, totalmente no que as pessoas falam, porque pode ser que elas mentem, né, dentro de uma entrevista, ou pode ser que elas ficam com muita vergonha de expor alguma coisa, e aí elas não falam aquela verdade, né, que realmente elas praticam. Por exemplo, a pessoa vai fazer uma entrevista e perguntar por que você gosta de usar, por que você usa esse meu produto? Ah, eu uso por isso, por isso, por isso. Qual a dificuldade que você tem com tal ferramenta, né, ou com tal funcionalidade? Pode ser que a pessoa vire e fale assim, não tem dificuldade nenhuma, porque ela pode ficar com vergonha de falar que ela tem uma dificuldade. Então, não só conversar é interessante dentro de um processo de pesquisa. E a gente vai começar a falar mais a respeito agora sobre diversas técnicas, conceitos e opções que a gente tem dentro de pesquisas com usuários. Bom, uma opção boa que eu acho, né, que eu acho interessante utilizar, é o chamado triangulação de pesquisa, onde nós vamos ouvir as pessoas, né, ouvir o que elas dizem, que fazem, nós vamos ver realmente o que elas fazem e vamos nos colocar no lugar delas, né, vamos sentir o que realmente ela diz que faz ou o que ela faz, para a gente ter uma visão mais abrangente daquele problema. Dentro dessa triangulação de pesquisa, a gente tem que perceber que uma boa pesquisa ela tem 50% de entendimento e 50% de vivência no campo. Tá? Agora, como é que a gente vai ter um bom entendimento, né, antes mesmo de entrar dentro dessa vivência no campo, antes mesmo de entrar dentro dessa triangulação de pesquisa? Uma das formas que eu gosto, né, é utilizar o Desk Research, que é uma pesquisa secundária. Ou seja, eu vou fazer um mergulho dentro de casa, né, ou seja, dentro do escritório, dentro do local do seu trabalho, em cenários análogos. Ou seja, eu vou começar a pesquisar algo que já foi feito, alguma coisa que já está escrita, alguma coisa que já está no mercado e que eu posso utilizar dentro do meu produto, que vai ajudar, né, sem eu precisar ficar reinventando a roda. Mas digo mais, é até interessante não só usar cenários análogos, né? É interessante você, de repente, utilizar outras funcionalidades, ainda que não sejam concorrentes, por exemplo, mas que pode ter alguma coisa inovadora para o seu negócio. Isso aqui, por exemplo, é um entregável de Desk Research, né? São várias páginas, mas eu coloquei algumas aqui só para demonstrar mais ou menos como que é para vocês, né, esse tipo de entregável. Ou seja, você faz uma comparação, né? Isso aqui foi um estudo, por exemplo, uma empresa de aluguel de carros,
Então eu fui pesquisar dentro do mercado nacional, dentro do mercado internacional, o que outras empresas faziam e o que eu poderia acrescentar dentro da estratégia, né, de negócio daquela empresa. E não só dentro de concorrentes, mas eu comecei a procurar, por exemplo, dentro da Booking.com, como que era o processo de reserva deles, dentro da Virgin, como que era o processo de reserva, e comecei a buscar informações interessantes para acrescentar dentro do projeto que eu estava trabalhando. Isso aqui, por exemplo, é uma planilha que aí você coloca todos os players que você pesquisa, todas as funcionalidades, né, que você lista como importante e coloca que um tem, o outro não tem, aí coloca observação, né? Isso aqui é como se fosse um complemento de uma parte mais visual que você precisa de colocar dentro desse entregável, né? Normalmente, os stakeholders, eles vão receber esse material e eles não têm tanta paciência ou tanto tempo para ficar vendo uma planilha cheia de dados. Então é importante você tentar colocar muito visual, né, dentro desses entregáveis, também de pesquisas com usuários. Bom, isso então é um passo antes de entrar dentro da triangulação de pesquisa. Agora, quando você entra dentro da triangulação de pesquisa, nós fazemos as entrevistas, que podem ser entrevistas individuais e entrevistas em grupo, né? O objetivo é levantar o máximo de informação possível sobre as necessidades, sobre os problemas, né, os anseios, as dores, para você colocar bastante insights interessantes no projeto. Então, como que é feito, né? Dentro de uma entrevista, você pode fazer tanto questionários quanto roteiros. Sendo que os roteiros, né, eles são feitos mais para pesquisas qualitativas, né, que são aquelas perguntas que você faz totalmente aberta. No caso de fazer, por exemplo, uma pergunta fechada dentro de uma pesquisa qualitativa, você deve perguntar o porquê, né? Porque uma pesquisa qualitativa ela vai aprofundando e não detalhando, não colocando descrição, né, dentro das coisas. Então essa é uma pesquisa qualitativa que você faz, então elabora um roteiro. Agora, para uma pesquisa quantitativa, você vai elaborar o quê? Vai elaborar um questionário, né? Então as perguntas elas são em ordem lógica, sequenciais, né, e elas são abertas. Elas são fechadas. Desculpa, está escrito aqui abertas. Perdão, eu vou corrigir depois e disponibilizar para vocês, tá? As perguntas são fechadas. Por exemplo, quantas vezes você vai no parque? A pessoa vai responder X vezes. Quantos anos você tem? Tantos anos. Quantas pessoas moram na sua casa? Então são perguntas fechadas, tá? E no caso da pesquisa qualitativa você vai aprofundando, então são perguntas abertas. Bom, um script, né, de pesquisa, ele é interessante você pensar na seguinte situação. Primeira coisa, é legal você ir de duas pessoas, tá? Porque uma vai ser o entrevistador e a outra vai anotar, né, aquilo que o entrevistado vai responder. Mas, além disso, além de você ir com uma pessoa ao seu lado, é interessante você gravar essa entrevista. Então, é interessante você pedir autorização, né, para aquela pessoa, para você gravar aquela entrevista, porque aí quando você volta para casa, você vai escutá-la novamente e entender alguns pontos que, de repente, passou batido. Outra coisa do script é você definir o local. É interessante você ir até o local que aquela pessoa trabalha ou estuda, ou seja, você sair da sua zona de conforto e fazer uma entrevista em campo, né? Até mesmo, por exemplo, o Desk Research você faz de forma cômoda, né? Você faz ali naquela sua zona de conforto, você está ali no seu ambiente de trabalho, mas quando você vai a campo, você vai mergulhar no ambiente daquela pessoa. Então ela vai ficar mais confortável, é interessante você ir até ela para acolher as informações. Bom, dentro do script, né, você precisa criar uma introdução, você precisa introduzir o que você está ali, né, fazendo aquela entrevista, precisa contextualizar, né, o motivo daquela entrevista e precisa criar um roteiro básico de perguntas. Né? Só que como de repente é uma pesquisa qualitativa, na maioria das vezes você vai fazer como UX,
você precisa aprofundar nessas perguntas. É o que a gente utiliza os 5 porquês. Né? Você lança uma pergunta e você começa a perguntar, mas por quê? Como assim? Conte mais. Né? E com isso você vai se aprofundando naquela pergunta e vai percebendo outras perguntas até que você pode perguntar, que vai enriquecer e realmente chegar na resposta exata, né? Porque é muito difícil uma primeira pergunta você conseguir a resposta através de uma primeira pergunta. É interessante você ir aprofundando. E para fechar, né, o script realmente tem um fechamento. Aí você vai agradecer e vai perguntar se a pessoa tem alguma dúvida, se ela quer acrescentar alguma coisa. E com isso você fez uma entrevista e gera um entregável que normalmente é texto mesmo, é até complicado fazer algo muito visual, né, dentro de uma entrevista qualitativa. Né? Dentro de uma entrevista quantitativa, aí você pode colocar gráficos, aí você consegue fazer algo mais visual. Se fazer uma polêmica, foi feita uma pergunta ali, só fala para eles que a gente vai fazer a resposta no final. A resposta das perguntas. Tá. Beleza, tem gente que está fazendo algumas perguntas. Nós vamos deixar para o final, tá? Um tempinho para a gente responder as perguntas de vocês. Só para a gente seguir aqui o cronograma e dar tempo aqui de todo mundo falar, eu, o Diego, e depois vai dar tempo para vocês também perguntarem e a gente responder, tá bom? Bom, aquela parte, né, das entrevistas é o ouvir dentro da triangulação de pesquisa. Já a outra parte da triangulação, que é o ver, né, nós utilizamos as pesquisas por observação. Então eu gosto de utilizar muito o user shadowing. Né? Como é que é esse tipo de pesquisa? Está vendo que aqui tem uma moça, né, mexendo no computador, e teoricamente teria uma pessoa aqui atrás que era o observador, é o sombra, né? Está observando como aquela pessoa utiliza aquele sistema ou aquele produto. E esse aqui também é uma forma muito interessante de pesquisar. Né? Por exemplo, aqui tem uma criança brincando. E se a gente chegar para uma criança e perguntar para ela qual o brinquedo você mais gosta de brincar, ela pode ficar confusa na resposta. Né? Por isso que eu até falei que nem sempre o que a pessoa fala é o mesmo que ela faz. Então, com a observação, você realmente observa o que ela está brincando e você consegue perceber o que ela mais gosta, até mais do que simplesmente perguntar. Então, dentro do User Shadow, né, o que você vai ter? Você vai ter uma visão ampla do contexto. Né? E a única coisa que você faz é observar, escutar e registrar. Né? Você não faz nenhuma pergunta. Você simplesmente é um sombra mesmo. Você somente observa. Claro que existe um roteiro, você pode até explicar um pouco do roteiro, que a pessoa vai mexer naquele sistema, mas depois você grava e observa. E é interessante observar até mesmo a postura, né, daquela pessoa, como que ela está interagindo com o sistema, não só se ela está tendo dificuldade de achar as informações, mas você observa tudo, né, os mínimos detalhes. Então você acaba utilizando muito os conceitos das pesquisas de campo, né, etnográficas, que você precisa ter um olhar muito atento, né, e precisa estar assim, com os olhos bem abertos, porque muita coisa pode passar batido. Então você precisa ter um olhar atento, observador e fala a palavra. Eu não sei. Perceptível. É isso aí. Falou a palavra. Bom, então é interessante você observar bastante. Um entregável dentro do User Shadow, né, é também interessante você fazer algo visual, né, mas você também precisa explicar, né, o que você usou o User Shadow, né, o que você conseguiu colher de informações dentro dessa observação. Né? Se, por exemplo, o usuário ele precisa usar muito teclado, você percebeu isso e de repente o sistema não tem, né, essa opção. Então é uma opção, uma funcionalidade que você observou e pode colocar de implementação, né, como melhoria daquele sistema. Você coloca também o vídeo, né, a gravação daquela observação, daquela entrevista gravada. E pode colocar uma agenda, né, da sua visita, etc. Então é um entregável também bastante visual.
Bom, e a última parte, né, da triangulação de pesquisa, nós temos a pesquisa colaborativa, que são as pesquisas participativas, né? Eu gosto muito de utilizar o método DeBridge. O método DeBridge, assim, você tem que ter uma necessidade, né? Você tem que perceber uma necessidade para usar esse método. Aqui dentro da Gerência NET, por exemplo, eu percebi uma necessidade, já tem muito tempo que eu uso esse método. E aqui dentro eu percebi, quando eu estava trabalhando dentro de uns fluxos de usuário, né? Dentro de uns fluxos de navegação do aplicativo que a gente está fazendo aqui, o novo aplicativo. Então, o que eu percebi? Eu percebi que o fluxo estava um pouco confuso na minha cabeça, estava difícil de entender. Então, por que não chamar pessoas, chamar stakeholders, chamar usuários, né? Chamar pessoas para colaborar e participar desse processo de criação? Ou seja, você também acaba participando, porque você se coloca no lugar daquele usuário. Você pega ali o aplicativo, imagina, eu enquanto usuário, como que eu faço para realizar tal tarefa. Então, esse é o objetivo do método DeBridge, né? O que ele faz? Ele pega aqueles requisitos funcionais, né? Requisitos do sistema, e desenvolve ele dentro do ponto de vista do usuário, né? Sob a perspectiva do usuário. Então, todas as pessoas que estão ali naquela mesa participando, elas começam a pensar não pelo ponto de vista dela, o que é bom para aquele sistema, mas sim o que é bom para o usuário. Então, é um método bem interessante, né? Além disso também, né, além desse método DeBridge, um que é muito comum é um dia na vida. Né? Um dia na vida você vai realmente mergulhar no contexto daquela pessoa e vai experimentar como que ela usa o sistema, por exemplo. Vamos supor, você está fazendo um sistema para call center. Então, por que não passar um dia inteiro ou uma semana inteira na pele daquele profissional, né? Atendendo o telefone, colhendo os feedbacks, para você ter uma visão do que realmente ele faz, né? Do que ele realmente trabalha, do que ele passa no dia a dia do seu trabalho. Então, esse é o design participativo e ele envolve muita criatividade, né? Você precisa ter muita observação, você precisa também, acaba que entrevista, né? Você passa pelos outros processos da triangulação, mas acaba tendo que ser bastante criativo. Bom, isso aqui é um entregável, né? É um fluxo, inclusive até o fluxo aqui da Gerência NET que a gente estava trabalhando nele, que a gente utilizou aqui o método DeBridge para entender um fluxo, uma parte do fluxo que estava confuso sobre a ótica do usuário. Bom, o que mais que um profissional de UX ele tem que fazer, né? Ele tem que processar e analisar aqueles dados que ele colheu nas entrevistas. Então, esse é um processo muito importante, né? Porque ele vai fazer uma pesquisa qualitativa ou ele vai fazer uma pesquisa quantitativa, ele vai buscar muitas opiniões e percepções, né? E ele também vai colher muitos dados e muitos números. E ele precisa voltar para casa depois e analisar todas as informações e gerar um entregável disso, né? Então, o que você faz? Você checa os dados, né, extraídos de questionários, tabula resultados, né, obtidos, calcula média, no caso de uma pesquisa quantitativa, nesse caso, que eu estou dizendo, né? E, no caso, elabora relatórios, né? Isso é muito comum também numa tarefa de UX, né? Não pense que você, por exemplo, é um designer e está pensando em ir para o lado do UX, você vai ficar só no design visual, né? Você vai mexer com relatórios, você vai mexer com planilha, né? Você vai mexer com arquitetura da informação, que aí o Diego vai entrar um pouco nessa parte, né? Vai mexer no wireframe, mas não só o visual, você vai ter que apresentar a metodologia que foi empregada, né, dentro daquela pesquisa. E tudo aquilo que você pesquisar, você vai perceber no final que vai servir de base para a tomada de decisões. E pense que assim, um profissional de UX, quando ele não trabalha com pesquisas, o projeto lá na frente ele pode dar errado. Pode dar errado também quando você trabalha com pesquisas. Mas, quando você pesquisa, quando você olha, conversa com as pessoas, você busca outros pontos de vista e não só aquele seu ponto de vista, né? É muito melhor você multiplicar os olhares, né, para chegar num entendimento mais amplo do problema, né, ou da necessidade, ou do contexto
daquilo que você está pesquisando, do que simplesmente você abrir o Photoshop, ou abrir o Sketch, ou abrir o Illustrator, ou o Ashuri e partir para o design, né? Com um pensamento que assim, eu gosto desse jeito, ou eu gosto daquele outro, e vai servir, né? Porque uma vez serviu para alguém, vai servir para outro também. Não é assim, né? Eu tinha muito tempo assim trabalhando com design mesmo, visual, e o meu sonho era ganhar prêmio, né? Eu tinha esse objetivo, eu quero ganhar um prêmio, né, de design. E hoje em dia eu perdi esse intuito, né? Hoje em dia o que eu quero fazer é melhorar a vida das pessoas. Eu quero criar algo que seja útil para as pessoas. Com design bonito? Sim, né? Mas o intuito de ganhar um prêmio, por exemplo, é só para aumentar o seu ego, né? Porque pode ser que o design está lindo, maravilhoso, mas ele não é funcional, né? Ele não tem usabilidade boa, ele não tem uma boa experiência, você não realizou nenhum teste, né? Esse é um problema que muitas empresas acabam tendo quando criam vários projetos, por exemplo, porque o projeto, depois que termina, ninguém sabe mais o que está acontecendo com aquele projeto, né? Zé Fini. Então, assim, não tem um acompanhamento. Agora, quando você faz uma pesquisa e aí passa por toda a parte de arquitetura de informação, desenho wireframe, faz o layout e aí realiza testes de usabilidade, faz análise heurística, você faz um acompanhamento e a todo momento você está iterando, né? Você está criando produto para as pessoas e não para alimentar o seu ego, né? Então, pense nisso. Se você é designer e está aí escutando esse talk, pensa mais no ser humano, né? Pensa que as pessoas, nem todas são usuários, né? São cidadãos. Então você precisa criar algo para o cidadão, para o ser humano e não para você mesmo, certo? Eu acho que a minha parte é bem por aqui mesmo. Eu vou passar aqui a palavra para o Diego, mas no final, se alguém tiver alguma dúvida, nós vamos ter um tempinho para responder, tá bom? Obrigado, gente. Bem, vamos lá. Só para complementar essa questão de ganhar prêmio também, eu me vejo muito nessa situação também. Teve um tempo da minha vida que eu quis ganhar prêmio, fazer aquele design maravilhoso. Só que realmente é uma coisa que você faz designer para designers, né? Eu acho que o foco realmente é pensar no usuário e ele que tem que te dar um prêmio e falar se o negócio está bom, o design ou não. A minha ideia aqui então é costurar um pouco do que o Coscarelli falou, no sentido em que a gente tem uma pesquisa, beleza, a gente tem dados bacanas, tem um monte de coisa. O que a gente faz com isso? Tá? Vou começar pelo wireframe, depois a gente vai passar na parte de processo criativo, tá? E finalizar um pouquinho só com uma conversinha de semiótica bem leve, não vou entrar nada muito detalhado. Tá? O wireframe, a gente vai fazer uma conversa aqui sobre o wireframe de baixa fidelidade e alta fidelidade. Tá? Muitas pessoas hoje já nem até trabalham com wireframe. Hoje eu acho interessante ainda trabalhar, porque a gente pode trabalhar com protótipos, a gente pode trabalhar com mais testes. Então você faz um wireframe, vê se a informação está bacana, você consegue validar com outras pessoas. Hoje no processo da empresa a gente trabalha com wireframe, trabalha com, chamamos os stakeholders para dar uma olhada. Tá? Então o wireframe de baixa fidelidade seria aquele que a gente pensa mais na informação, sem pensar muito no design em si, porém ainda pensando ali no posicionamento daquela informação, né? Então o foco vai estar mais na informação. E o alta fidelidade, que é praticamente com o layout pronto, né? Seria só mais dar uma arrematada ali. A gente tem também o wireframe de média, só que eu não vou entrar nesse quesito aqui hoje. Ok? Então, quais são as vantagens de cada um? O wireframe de baixa fidelidade, a gente tem uma vantagem em velocidade, realmente. Você não precisa se preocupar com o design necessariamente, né? Você vai se preocupar mais com a informação, como ela está sendo exibida, né? O foco então vai estar no conteúdo. Eu acho muito interessante nessa etapa de wireframe você ter um foco no texto realmente. Então, se aquele conteúdo está bacana, se ele vai conversar com o usuário, né? O interessante seria até fazer já uma correção daquela informação de erros de português, de concordância e tudo mais, para você trabalhar com a informação real, a informação que vai ir para o usuário já.
Tá? E depois, com esse variante de baixa fidelidade pronto, existe uma liberdade maior no layout, porque o usuário, o designer, ele não vai ficar preso, né? Seja você, seja outra pessoa, você não vai ficar tão preso com aquela informação que foi passada no wireframe, né? A informação ela vai estar lá. Como ela vai ser exibida, você fica um pouco mais livre. Tá? O alta fidelidade, por sua vez, a gente tem algo mais próximo do resultado final, que é mais interessante, então você já tem um trabalho mais finalizado, né? É mais compreensível para o usuário e para o cliente, então se você precisar fazer até uma prototipagem ou apresentar isso, ele vai ter um entendimento muito maior do que o de baixa fidelidade, né? O baixa fidelidade você tem que estar sempre lembrando, isso daqui vai ser bem diferente, né? Agora o alta fidelidade não, a gente vai ter um negócio bem próximo do final, então fica mais tranquilo de apresentar. Aí quando utilizar cada um? Aqui são algumas opiniões pessoais que eu tenho, que eu utilizo e também que eu construí ao longo do tempo pesquisando informações, né? Baixa fidelidade, eu acho interessante usar ele para páginas web em geral, landing pages e hot sites, que são como é que eu posso dizer, designs que você vai explorar mais o visual, né? Então são coisas que você de repente precisa apelar mais para um lado emocional, com uma imagem, com cores e tudo mais. Então o de baixa fidelidade eu acho mais interessante nesse ponto, porque você deixa o design meio livre. Tá? Então na hora que você produzir, você não vai se preocupar se aquilo vai te amarrar ou não. Tá? Agora o alta fidelidade, eu gosto dele bastante, pensando em mobile, que a gente tem uma estrutura mais engessada, né? Hoje os padrões de layout mobile são bem próximos, né? A gente tem pouca variação. Sistema também é bacana utilizar alta fidelidade, porque não é necessário fazer um design todo elaborado, então é possível já resolver isso até no wireframe, depois só ter um arremate, né? E quando você precisa fazer uma prototipagem, que daí é no caso de fazer testes, né, você chamar usuários, pedir para ele usar e anotar essas informações, ver o que ele está conseguindo usar, o que ele não está conseguindo. Então, quando você quer fazer um protótipo, com alta fidelidade é bem mais indicado. Tá? Aí, fechando essa parte do wireframe, eu quero falar um pouco de processo criativo, que eu vou mostrar para você que tem um pouco a ver ali com o wireframe. Tá? Aqui eu tenho uma imagem do processo criativo. Existem várias leituras, que se você procurar na internet sobre o assunto do processo criativo, tem muitas leituras, muitos fluxos, né? Mas em geral acaba caindo nesse modelo, que é a identificação do que você precisa resolver, né? Depois você faz toda uma pesquisa para saber mais sobre o projeto que você está fazendo. Existe o processo de incubação, que é tipo a ideia, você faz uma pesquisa, esquece isso de um tempo, vai fazer alguma outra coisa, e depois você volta, aí você vem na verdade com a execução do projeto. Aí tem toda a parte de aquecimento, que daí entra brainstorming, processos de sketch, né? Nesses processos você vai tendo iluminação, você vai gerando ideias, e aí com essas ideias você faz uma refinação, né? Então você pega várias ideias, vai refinando até transformar uma ideia que realmente vai ser concebida, e aí você faz uma verificação se aquilo está ok, e depois vem e faz ajustes necessários. Tá? O processo criativo, então, eu vou trabalhar mais ou menos nessa ideia. O que eu quero focar bastante aqui, que que a gente fez até a respeito da pesquisa, é a parte de identificação e preparação. Porque na parte de identificação, é realmente identificar qual o problema que você vai resolver. Porque o maior erro que pode existir num design é você identificar o problema errado. Você vai estar fazendo uma solução para um problema que você nem identificou. Ou seja, vai dar tudo errado. Tá? Então, por isso que é importante toda aquela parte de pesquisa. Ela ajuda você a identificar realmente o produto que você precisa fazer. Tá? A parte de preparação também, porque você tem dados, então você consegue pesquisar informações mais interessantes, já tem os dados prontos ali, então isso fica muito melhor. Tá? Então, esses dois, na minha opinião, é a base do processo todo de criação. Tá, o processo criativo ele tem a base na identificação e preparação. Por isso eu gosto de dar um foco bem grande para isso.
Então até eu coloquei uma frase ali que eu já vi em alguns lugares o pessoal comentando. O processo criativo é 99% transpiração e 1% somente de inspiração. Porque você realmente é um processo de pesquisa, testa, não dá certo, leva para o usuário, pergunta, vem, refina. Então ele é muito mais um processo árduo do que você simplesmente desabrochar uma ideia e achar que aquilo vai dar certo. Tá? Uma coisa do processo criativo, que até o Oscar chegou a comentar, sai da zona de conforto. Tá? Isso é uma coisa que quem quer trabalhar com design e com criatividade tem que estar fazendo o tempo todo, que é sair dessa zona de conforto. Eu, por exemplo, não costumo fazer palestras, nada disso. Então hoje eu estou saindo da minha zona de conforto, estou fazendo alguma coisa diferente. Tá? Então experimentar novas atividades. Então de repente tem aquele pessoal que sempre te chama para jogar futebol, você fala, eu não jogo futebol, não gosto de futebol. Fala, não, vamos jogar, vamos ver como é que é. Né? Isso ajuda você em toda essa sua vida criativa. Porque você, experimentando novas atividades, seu cérebro fala, mas eu não conheço isso, como é que funciona isso? E ele tenta fazer novas ligações. Tá? Uma coisa aqui evite o processo, o piloto automático. Tá? Então aquele negócio tipo, você chega na agência, cria, entrega, chega na agência, cria, entrega. Aquele negócio que você entra num vórtex ali, criando que nem um louco, você não sabe nem mais o que você está fazendo, né? Tudo vem automático, você vai criando e vai entregando. Começa a ficar tudo uma mesma massa, né? Tudo igual, né? Então a ideia é que você fala, não, estou pensando muito igual, vou fazer uma coisa diferente. Vou usar uma ilustração, vou sair para tomar um café num lugar que eu nunca fui. E isso vai quebrando esse piloto automático e você consegue criar, o seu cérebro consegue criar novas conexões que resultam em novas ideias. Né? Isso tem alguns estudos de neurociência sobre isso, são bem interessantes. Então isso realmente ajuda no nosso processo criativo. Né? Aí agora eu vou falar um pouco de personas e arquétipos. Tá? Isso daqui seria pegar toda aquela pesquisa que a gente tem e construir um material que a gente consiga trabalhar na criação. Tá? Então o que é uma persona? Persona é um grupo de padrões que a gente pode construir para guiar o nosso trabalho. Tá? Então a gente criar uma pessoa, persona é como se fosse uma pessoa e a gente dá todos os atributos para ela, né? Tipo, então qual que é o estilo de vida dela, que marca. Ô pessoal, acho que a conexão aqui deu uma oscilada, vocês estão me escutando? Beleza. Até onde que vocês ouviram? Eu estava começando a falar de personas, né? Vamos ficar sem um vídeo aqui, tá, gente, para ver se melhora. Eu vou deixar o vídeo desabilitado aí para evitar mais problemas. Tá, então eu vou começar essa parte de persona. Beleza. Então a questão da persona. Então a ideia da persona é você criar todo um perfil. Então o que essa pessoa gosta, o que ela não gosta, quais são as afinidades, como são os amigos, né? Você pode detalhar isso bastante. Isso não existe uma regra necessariamente. Vai depender muito do trabalho que você está fazendo. Tá? A ideia da persona é você construir com dados reais. Então você conseguir coletar dados de pessoas reais e a partir desses dados você encontrar padrões, né? Então várias pessoas desse nicho que eu estou trabalhando gostam, por exemplo, da Apple. Tá? Então isso é um padrão. Então isso entra como um padrão da persona. Aquela persona vai gostar da marca Apple, por exemplo. Tá? Aí só um detalhezinho, existem também as proto-personas, tá? Que daí é a construção de uma persona, porém com as experiências dos profissionais que estão envolvidos no processo. Então seria você mesmo ali com a sua equipe desenvolver a persona no que você acha. Mas é aquela coisa, ainda é um achismo. Ele é bom para você direcionar, às vezes, uma fase inicial do projeto. Depois é recomendado que você faça uma pesquisa e construa uma persona real, né, com dados reais. Okay. Aí o que a gente pode fazer com essas pessoas? Beleza, a gente tem um perfil bacana, né? Aqui a gente pode usar como uma ferramenta de trabalho realmente.
tá? A gente analisando todas as informações coletadas, a gente pode chegar nessa persona e faz uma pergunta, por exemplo, essa persona, ela precisa dessa funcionalidade que eu estou desenvolvendo? Se a resposta for sim, a gente continua com o trabalho dessa funcionalidade. A resposta pode ser não, fala, não tem nada a ver essa funcionalidade para essa persona. Então aí você já pode rever se é realmente que tem que ser desenvolvido. Tá? Aqui eu coloquei uma questão ali, leia-se perfil racional. Quando a gente monta uma persona, a gente monta basicamente com dados racionais, né? São dados coletados. Então é um perfil racional que a pessoa tem. A gente não está falando de emocional aqui. Tá? Então, como construir a persona? Né? Não existe uma receita de bolo, tem vários métodos por aí, a gente pode pesquisar, tem diversas formas. Né? Lembrando mais uma vez, a questão do X Research, a gente acha várias coisas bacanas para construir uma persona. Entrevista e shadowing são dois processos que eu acho que rola bastante para coletar esses dados. Tá? Após a coleta de dados, a gente tem que identificar os padrões e alinhar esses padrões e tornar isso visível, ou seja, construa um documento, esse documento compartilhe com a sua equipe, se for possível, cola num quadro, tá? Porque todo mundo sempre vai estar olhando para aquilo lá, sempre vai estar lembrando que vocês estão desenvolvendo um produto para aquela pessoa. Tá? Aqui tem um exemplo de como fazer uma persona, tem alguns tópicos, eu não vou ficar detalhando isso para não tomar muito tempo, mas daí depois a gente pode compartilhar a apresentação. Tá? Perdão. Depois de construir essa persona, eu gosto de trabalhar os arquétipos emocionais. Tá? Arquétipo emocional é um conceito conhecido mundialmente. Tem vários estudos sobre arquétipo emocional. Eu particularmente gosto do livro A Natureza Emocional da Marca, do José Martins, que foi publicado pela Negócio Editora. Lá ele tem, acho que 26 arquétipos descritos. Esses arquétipos, eles indicam uma natureza emocional de como atingir o público, né, como criar um elo emocional com uma marca ou com um produto. Tá? Então, o que a gente pode fazer? Pegando aquela persona que a gente construiu, todos aqueles dados, a gente consegue identificar possíveis arquétipos emocionais para aquela persona. Né? É um pouco abstrato isso, né? Não existe, novamente, uma receita de bolo. Tipo, se o arquétipo, se a persona tem X dados, quer dizer que ele é um arquétipo Y. Não existe isso, mas a gente consegue supor com mais objetividade. Tá? Então, os arquétipos emocionais são padrões comuns para toda a cultura humana, então a gente consegue trabalhar, não importa em qual cultura a gente esteja. Tá? E essa questão que a gente pode definir o perfil emocional daquele projeto. Tá? Tá, depois da gente definir o arquétipo, o que isso ajuda para a gente? Né? Ajuda na questão... Está caindo toda hora. Eu acho que nossa internet aqui deve estar um pouco ruim. Mas para a gente não caiu. Mas eu acho que deve estar oscilando. Mas beleza, a gente vai continuando aí, não tem muito o que fazer. Tá? Então o arquétipo emocional, depois de definido... então beleza. Depois de definido esse arquétipo emocional, a gente pode usar ele para fazer brainstorm, tá? Para construir painel semântico. Painel semântico é uma ferramenta que eu acho muito bacana, pouco trabalhada. Né? Então você vai fazer um projeto visual para um público que você decidiu achar ali um arquétipo. Você reunir imagens que representem aquele arquétipo, porque isso vai ajudar no seu processo criativo. Então você olhando para aquelas imagens, aquilo vai ficar no seu consciente, você vai ter insights sobre aquilo. Né? Eu acho muito bacana usar o painel semântico. Tá? E testes mais testes, né? Uma coisa no design acho que a gente não pode falhar, é testar, fazer rabisco, tenta o layout de uma forma, tenta o layout de outra, usa uma cor, aquela cor às vezes não agrada, tenta outra, mas isso seguindo esses parâmetros do arquétipo. Tá?
Aí eu vou entrar lá num conteúdo um pouco mais pesado aqui, que é a aplicação da semiótica. Não vou detalhar muito, tá? Mas qual que é a ideia? Até agora, a gente construiu então ali a persona, né? A gente tem um arquétipo emocional, então, ou seja, a gente já tem um alvo, né? A gente sabe quem que a gente precisa atingir. A semiótica, ela vai te ajudar a entender como atingir esse alvo. Tá? Então, se você tem um arquétipo emocional ali definido, por exemplo, como lúdico, como que eu posso atingir esse cara? Né? Então, quais são as figuras, as cores, as formas que eu posso trabalhar? Isso a semiótica vai ajudar a gente. Tá? Então, o que é semiótica? Às vezes tem pessoas que podem nunca ter ouvido falar dela ou só ouviu. Né? Semiótica é a ciência dos signos. Tá? Não é o signo do zodíaco, tá? Infelizmente. O signo é uma representação de uma determinada coisa, tá? Então, o que é realmente esse elemento signo? É uma representação e essa representação contém um significado. Por exemplo, uma bola azul, tá? A bola azul sozinha não é um signo, mas essa bola azul formada na sua mente, ela tem um significado. Às vezes você nem sabe, se você não parar para pensar o que é, você realmente não sabe. Mas ela existe significado, ela te passa alguma coisa. E essa junção, ela forma um signo. Tá? Deixa eu passar o próximo. Aí esse signo, ele pode ser dividido em três elementos aqui. Tá? 3 classificações. Símbolo, índice e ícone. Tá? O símbolo é quando a gente não tem uma relação com a coisa representada, é uma coisa mais mental. Então, por exemplo, o vermelho. Né? Você pensar o vermelho como um signo. Você só tem uma cor, nada mais. Porém, todo mundo, na nossa cultura, no caso, entende que o vermelho é uma cor de alerta. Tá? Só que agora, nessa hora, a gente está falando de linguagem. E linguagem é totalmente influenciado com a cultura. Por exemplo, para a gente, o luto, ele é feito através do preto, né? Então, até no Facebook você vê o pessoal colocando, de repente, uma tarja preta ali no thumbnail, e você sabe que a pessoa está de luto. No Japão, o luto é representado pelo branco, tá? Então, depende muito da cultura que a gente está trabalhando. Aí que as coisas começam a mudar. Por exemplo, na persona, tudo é universal, né? A persona é o arquétipo. Você determina padrões ali e tudo mais, e aquilo vai funcionar para todo mundo. Perdão. Agora, na semiótica, a gente está aplicando a linguagem, então isso pode variar. Tá? Então é importante até no pré-requisito do seu projeto você saber quem você está atacando. Se você está fazendo para o Brasil, beleza, tá tranquilo. São pessoas brasileiras, a gente sabe como trabalhar. Agora, se vai fazer para um país de fora, por exemplo, você tem que analisar aquela cultura. Tá? A questão de índice é uma relação de ação e reação. Então, por exemplo, uma placa que indica uma curva. Né? Aquele símbolo, você sabe que depois daquilo vai existir uma ação. Ou seja, depois daquela placa existe uma curva. Quando a gente tem uma seta indicando alguma coisa, você sabe que você bateu naquela seta e você vai olhar para essa coisa que ela está indicando. Porque ela está te falando para olhar para aquilo. Tá? Nesse caso, é o índice. Então ele não te passa toda aquela questão do alerta, né, da cor de vermelho, mas ele também existe uma relação de ação e reação. Tá? Agora o ícone seria a relação por semelhança. Então, por exemplo, a gente pode falar da interface desktop que foi desenvolvida nos anos 90 lá. O pessoal, para trabalhar com semelhança, o desktop foi criado com base numa desktop real, né? Então ali na área de trabalho real. Então um cara tem um ficheiro, ele tem uma área de trabalho que seria a mesa, a gente tem a lixeira, tem as pastas e a navegação de pastas, né? Então tudo isso faz uma relação com algo que existe, para a pessoa entender como isso funciona. Tá? Então a semiótica ela trabalha um pouco dentro disso. Ixi, eu acho que deu problema aqui. Não está passando o próximo slide. Aí foi. Beleza, continuando então. Os signos são culturais, como eu havia comentado. Eles são regionalistas também. Então, por exemplo, aqui em Minas pode ser uma coisa, pode ter uma representação. Lá no Paraná pode ter outra representação. Lá no Piauí pode ter outra representação. Então, é uma linguagem, isso muda. E a gente tem que estar atento a isso.
Tá? A relação de perfil racional e emocional, a gente já descobriu ali, fazendo a parte dos arquétipos e personas, então é só a gente atacar utilizando regras básicas de semiótica e de design. Tá? Uma coisa muito interessante da semiótica é o aprendizado. Tá? Então, por exemplo, existe interface desktop, beleza. O pessoal criou baseado no real, só que hoje a gente tem muito mobile. E o mobile foi uma coisa que a interação dele é totalmente diferente do que é o desktop. Então a gente não tem um mouse. E eles começaram, os designers começaram a ver que o problema era outro. Tá? Então aí a gente viu que tem uma... Como eu posso dizer, pode trabalhar com interações novas, tá? Então, um botão que você sempre usar uma cor e ele sempre fizer uma mesma ação, o usuário tende a interpretar aquilo e aprender. Então, ele vai virando ali um índice, né? Pode ser que quando ele entrou no seu aplicativo ou na sua interface, aquilo não significava nada para ele. Mas a partir do momento que ele começa a utilizar seu sistema e você repete, tem essa repetição, ele começa a interpretar aquilo como um índice, como de repente até um símbolo, né? Então esse é o processo de aprendizado ali dentro da interface. Tá? Aí é isso que eu comentei, que o mundo mudou, né? Então antes a gente tinha toda uma interface desktop, que era engessada e era aquilo lá, e agora a gente com o mobile as coisas começam a desprender, apesar de que ainda existem referências, ícone de relógio, né? Configurações, sempre tem ali uma relação com a realidade, então isso sempre vai existir. Relações com a realidade a gente sempre faz para que o usuário consiga entender melhor do que a gente está querendo falar. Tá? Então a conclusão aqui, para fechar a mesma apresentação, processo criativo aí, focar na parte de identificação e preparação, o resto acontece naturalmente, você trabalhando brainstorming, algumas ferramentas, mas a identificação e preparação são essenciais, porque se você identificou errado, você vai errar. Tá? Uma boa base resulta num bom trabalho, então é isso que eu estava comentando. Para uma boa base, faça a pesquisa, tá? Que nem o Daniel comentou com a gente aqui, então a pesquisa atrás dados reais para a gente poder trabalhar. Utilize de personas e arquétipos para trabalhar a inspiração. Quando você tem esses dados, você constrói essas entidades, você pode olhar para elas para se inspirar, para fazer testes, então isso ajuda bastante no processo criativo. Tá? E a semiótica que ajuda a transmitir a mensagem desejada. Aqui na semiótica eu só quis dar uma pincelada mesmo para relembrar disso. É uma coisa muito legal de estudar, é um pouco complicado, é um assunto um pouco maçante, mas ele traz bastante resultado no trabalho. Tá? Então a conclusão aqui, só para fechar, até uma coisa falando um pouco desse perfil emocional, a experiência do usuário não fica só na interface, né? A gente às vezes fala muito experiência do usuário, pensando só em interface, tudo isso, mas ela transcende, ela vai até a marca também passa uma experiência. Ou seja, você faz de repente uma experiência do usuário, uma interface bacana pra caramba, e a marca está ferrando com você, vai ferrar o projeto inteiro, sabe? Então uma coisa tem que conversar com a outra, né? Não adianta a gente só pensar numa experiência específica, a marca tem que passar uma experiência bacana também. Tá? Aí o que eu queria falar era isso. Tá? Agora vamos às perguntas. A gente perdeu os textos de pergunta passada. Oi? Eu tinha uma pergunta que eu mandei para você. O timing foi certinho mesmo. Até que correr um pouquinho. Tem até uma frase aí que a gente colocou, até complementa bastante o que o Diego falou ali anteriormente, né, sobre marca. A gente tem ali uma frase do Philip Kotler. Acho que está tampando a frase. Aí. Se você criar um caso de amor com seus clientes, eles próprios farão sua publicidade. Né? Então, ou seja, quando a gente pensa em experiência do usuário, a gente tem que pensar isso de forma mais ampla. A gente tem que pensar numa experiência do consumidor, né? A experiência do cliente como um todo, do ser humano como um todo. Então, quando as pessoas elas gostam daquela marca, né? Elas gostam daquele produto, elas vão lá no Facebook e vão divulgar para a gente. Ela mesmo vai fazer essa publicidade. Então o Philip Kotler, que é o pai do marketing, já disse isso
né? Isso aí está registrado e isso se comprova dentro de teorias, né, atuais, dentro de técnicas atuais. Quando a gente fala sobre Customer Experience, né, isso aí tem tudo a ver com essa frase do Philip Kotler. Beleza. Aí o Jonatas fez uma pergunta aí pra gente, então, qual seria o nome da equipe ou setor responsável que realizaria todo esse tipo de trabalho dentro de uma empresa? Planejamento, pesquisa, UX, design, desenvolvimento front-end. Você quer responder? Eu acredito assim que hoje em dia o profissional de UX ele faz tudo isso daí, né? É um cara de planejamento, ele é um cara de pesquisa, ele é um design, ele tem que entender um pouquinho também de desenvolvimento front-end, né? O cara que é desenvolvedor front-end, seria interessante também ele entender um pouco de outras coisas, né? Não só desenvolver front-end. Eu acho que esse nome assim, é muito complicado de falar, assim, porque isso depende de cada tipo de empresa. Né? Pode ser que seja chamado de digital, pode ser que seja uma área que seja chamada de produto. Acho que o Diego também pode colaborar um pouquinho com essa resposta. Vou complementar um pouco aqui. A minha opinião, assim, depende muito. Por quê? Por exemplo, pesquisa. Existem empresas que fazem pesquisas muito interessantes. Então, se, por exemplo, a empresa que você trabalha tem recurso para bancar uma pesquisa, para que você vai fazer a pesquisa, sabe? Você fala, não, eu preciso de uma pesquisa assim, assim, assado, né? Essas empresas são profissionais, então você passa todo o que você precisa nessa pesquisa e eles vão fazer certinho do jeito que você quer e traz um resultado. Agora, se você não tem verbo para isso, e você não tem outras pessoas para isso, é você mesmo, entendeu? Você como designer UX, você tem que ir atrás disso, né? O importante é não deixar de fazer, né? Mesmo que seja pouco, tá? Eu li isso há algum tempo, tipo, mesmo que você não pesquise com muitos usuários, pelo menos pesquise então com 2, 3, né? Pelo menos faça essa pesquisa. Tá? Então não vai ter um nome, não vai ter uma equipe responsável, um setor, isso não existe receita de bolo mais uma vez. Tipo, isso se ajusta conforme o trabalho mesmo. Tá? Alguém tem mais uma pergunta aí? Respondendo para você, Jonas? Beleza. Os slides a gente pode compartilhar, a gente compartilha no SlideShare e manda o link. Realmente ele por enquanto não está no SlideShare, mas a gente pode compartilhar. A gente vê com o pessoal do eMasters, eles podem mandar para vocês. Depois, E vocês perguntaram muito sobre a gravação, né? Eu acho que isso aí vai ser gravado, porque eu já vi outros webinars, né, de outras empresas no eMasters e eles podem ser vistos depois. Então eu acredito que isso aí não vai ter problema não. A gente queria até detalhar mais, falar mais aprofundado de cada um desses assuntos, né? Mas realmente o tempo é curto. O Diego falou assim que ia passar rapidamente sobre semiótica, ele deu uma aula de semiótica aqui, né? Então, mas é muita coisa realmente para estudar, né? Se você quiser se aprofundar não só em pesquisa, estuda também sobre processo criativo, né? Estude sobre Gestalt, estude sobre tipografia, né? Tipos, sobre cores, né? Estudo sobre composição. Então existe muita coisa para a gente estudar e isso aí é um estudo que a gente não vai terminar nunca, né? É um casamento sem fim. Se você é um designer, você vai estudar pro resto da sua vida, né? Então assim, existem muitos livros, né? Existem muitos sites que podem nos auxiliar, podem nos ensinar muitas coisas. O importante é você meter as caras, né? Fazer aquilo que o Diego falou, né? Sair da zona de conforto e começar a pensar em outras áreas. Se você é um designer e não sabe nada de planejamento, comece a estudar planejamento, porque o cara de UX hoje ele faz tudo isso. Ele está envolvido em todos esses processos. Né? Então ele é um profissional que ele está ganhando muitas oportunidades atuais e daqui a alguns anos você pode pensar assim que não vai ter nem tanto design de sistema, design de aplicativo, vai ter muito design que não é nem visual. Então começa a pensar em experiência do usuário, que pode ser, por exemplo, como que a pessoa bate palma e acende a luz de todos os elementos da casa dela, né? Como que ela fala alguma coisa e tem alguma ação naquilo. Então, ou seja, não pense no design só no visual. Responder uma pergunta ali. Deixa eu ler a pergunta do Hamilton então ali. Design e experiência do usuário trabalham juntos necessariamente? Pois trabalho o I e vejo que preciso aprofundar mais no X. Cara,
Sim, porque assim, às vezes nem é a questão de usuário, né? Porque você como designer, você pode afetar diversas pessoas. E mesmo quando ela está vendo, de repente, um material impresso que você fez, é uma experiência, tá? Experiência é tudo. Então o cara teve interação com algum material que você fez, cara, ele está tendo uma experiência com aquele material. Então, eu recomendo esse estudo com certeza. Não precisa, de repente, ser tão focado em interface, né? De repente, você vai trabalhar mais uma coisa mais impressa, mas existem matérias que dê para estudar dentro disso, né? Você quer complementar alguma coisa? Eu acho que assim, tem muitos livros, né, que você pode estudar para entender um pouco mais, poder se aprofundar em áreas de UX. Né? Por exemplo, tem um livro que chama Ergonomia e Usabilidade, né? O subtítulo dela é Conhecimentos, Métodos e Aplicações. Ela é do Walter Saibes. Depois a gente pode até passar nome de livros aqui também. Tem livros sobre interação humano-computador, né? Que é muito interessante para você entender desses tipos de interações, e acaba que você aprende muitas técnicas de pesquisa, muitas coisas que não são apenas visual, né? Tem um livro chamado Design de Interação, além da interação homem-computador. Esse aí é um dos tops, é como se fosse a bíblia do interação humano-computador. Então, assim, tem muita coisa realmente assim, para estudar, né? Você pode, por exemplo, se você, eu não sei, né? Porque aqui pode ter várias pessoas de várias cidades do Brasil escutando isso, mas, por exemplo, em Belo Horizonte tem um curso de pós de design de interação. Em cada cidade deve ter alguma coisa assim para você estudar. Mas, assim, além de estudar design, eu aconselho também estudar marketing, estudar psicologia, né? Porque aí você vai aprender muitas coisas. Eu aprendi muita coisa estudando marketing. Nem foi tanto estudando design. Design eu aprendi processo criativo, né? Agora, conversar com as pessoas, entender o ser humano, eu aprendi estudando marketing e psicologia. Ele pediu para repetir o nome do último livro. O último livro chama Design de Interação, além da interação homem-computador. Esse é uma bíblia mesmo, ele é um pouco antigo, ele tem até imagens mais antigas, só que a base dele é violenta, né? Não tenho o que questionar, não. Tem um livro também, o Guia para Projetar o X, a experiência do usuário X para projetistas de conteúdo digital, aplicações e websites. O nome do livro chama O Guia para Projetar o X. É bem basiquinho assim, mas dá uma boa noção. Se você ainda não sabe muito sobre processo criativo, você pode ler o livro chamado Princípios Universais do Design. Tá? Ele tem muitas técnicas, muita coisa que... É engraçado assim, não fica muito preso a nome não, porque pode ser que assim, você está ouvindo muito falar em Design Thinking, né? Design Thinking. Só que você pensa assim, nossa, isso aí é moda, né? Virou moda. Mas pode ser que daqui a uns anos esse nome vai mudar. E o interessante de técnicas de processo criativo é que esses nomes ainda não mudaram. A gente fala em semiótica há vários anos, a gente fala em Gestalt há vários anos. Um dia pode até mudar, mas essas coisas elas estão permanecendo há muito tempo. Né? E o interessante é você lembrar que o processo, ainda que mude o nome, o processo de experiência do usuário, ele acaba sendo o mesmo, muda uma coisinha ou outra, né? Eu não tenho nada contra Design Thinking, pelo contrário, eu estou fazendo MBA em Design Thinking, então é mais um ganchozinho aí para vocês não se apegarem muito a nome, né? Então, assim, a dica boa, leia esse livro, Design de Interação, além da interação homem-computador. Vocês vão aprender muita coisa interessante que vai permanecer durante anos. É isso aí. Alguém tem mais alguma dúvida? O Jonathan perguntou ali se para ver o vídeo precisa ter conta Premium do Master. Não é necessário. Não é necessário não, ele vai estar disponível na página lá. O Fabrício Teixeira ali, que alguém comentou, muito interessante, né? O blog dele, Arquiteturas de Informação. Então é um caminho muito bom para vocês trilharem, né? Então beleza, vamos encerrar aqui, tá? A gente agradece a presença de todos, pelas perguntas e tudo mais. Valeu demais, viu, gente? Obrigadão, viu? Até a próxima aí. Se vocês quiserem perguntar alguma coisa, tem um e-mail ali disponível, tem o site do Coscarelli também, vocês podem mandar um e-mail para ele, tá? Valeu, pessoal. Um abraço aí, até mais. Até mais.